Esse aqui é o segundo Fora da Política Não Há Salvação de 2021. E, inevitavelmente, temos que tratar da questão das vacinas. Na realidade, nós terminamos a primeira temporada, né, em 2021, desse podcast e canal do YouTube artesanal. Né, eu explicava aqui para os nossos convidados antes que aqui é uma banda de um homem só, é um pouco que nem cerveja artesanal, pão artesanal, eu faço tudo sozinho aqui, mas, enfim, daí as nossas limitações. E o último episódio do ano passado foi já sobre a questão da vacinação, a questão do combate à pandemia, dos medicamentos. E a gente vai começar tocando nesse assunto. Né? Por quê? Porque, de certa maneira, começou a vacinação, já tivemos as primeiras pessoas vacinadas, as primeiras doses de vacina já estão sendo distribuídas e estão sendo aplicadas naquelas pessoas que compõem, né, os grupos prioritários dessa fase, com alguns fura-filas, infelizmente. Temos depois até que discutir um pouco desse assunto. Agora, é surpreendente que falte vacina no Brasil. A gente tem 11 milhões de doses, quase isso, hoje disponíveis. Vão chegar esses 2 milhões a mais da Índia aí de última hora, depois, né, das trapalhadas do governo com o avião adesivado. Mas a gente precisaria de pelo menos 30 milhões só para essa primeira fase. E a grande questão que se coloca é: como é que o Brasil, um país com um excelente histórico na área de imunizações, com o Plano Nacional de Imunizações que remonta ao período do regime militar, né, com a campanha de erradicação da varíola também, né, que remonta ao período militar, quando o governo brasileiro, inclusive, estabeleceu uma cooperação com a OMS, que hoje é amaldiçoada, né, pelo governo Bolsonaro, que elogia os militares em outras frentes, mas não nessa. Como é que nós pudemos chegar até esse ponto? Acho que, para entender esse assunto, o importante é trazer pessoas que entendam de fato do assunto. E os nossos dois convidados de hoje entendem muito do assunto. Um é o Gilberto Rochmann, que é pesquisador da Fiocruz, né, que trabalha com a questão da saúde pública, é editor da editora da Fiocruz, né, e o outro é o Daniel Dourado, que é pesquisador da USP, da Universidade de Paris, né, médico e advogado, tem essa dupla formação aí, trabalha com direito sanitário, né, e que também entende muito do assunto. Mas para a gente começar tratando da questão sob a perspectiva histórica, eu vou primeiro pedir, dando as boas-vindas aos dois, evidentemente, né, pedir que o Gilberto puxe o nosso fio. Gilberto, como é que um país com o nosso histórico favorável em termos de imunização, de campanhas de vacinação, pode ser hoje, tá na rabeira desse processo de vacinação? Eu brinquei outro dia que a gente parece o Oeste, né, que é o lanterninha da Série B, e a gente devia estar na realidade como Internacional, que é o primeiro colocado da Série A. Bom, obrigado, Cláudio, pelo convite e prazer estar aqui também com o Daniel. Cláudio e Daniel, a tua pergunta é absolutamente pertinente, porque o Brasil tem uma trajetória virtuosa, independente dos problemas que a gente possa identificar ao longo do tempo, desde 73, com a criação do Programa Nacional de Imunizações. O Brasil vacinou e vacinou muito, já vacinava antes, quer dizer, o regime militar vacinou, né? Esse é um ponto importante que você levantou, né? O atual governo, que elogia o regime militar pelo seu pior lado, quer dizer, pela tortura, pela violência, poderia, né, lembrar, né, e fazer um gancho exatamente onde o governo militar acertou em termos de campanha de saúde pública. Quer dizer, desde 1966, o Brasil, governo Castelo Branco, embarcou, 66, 67, embarcou na campanha de erradicação global da varíola. Significou, na verdade, uma grande coalizão internacional, né, portanto, com a Organização Mundial da Saúde, com agências multilaterais, como a USAID, e também com o governo canadense e para vacinas, né? E a Organização Pan-Americana da Saúde, num esforço global de erradicação. O Brasil era, no final dos anos 60, o principal foco de varíola na região das Américas, portanto, era fundamental. E isso foi Outros já tinham erradicado, né, antes de nós. México, em 55, faltava Brasil, Colômbia e Argentina, e o Brasil ficou. Em 70, era o último foco de varíola, né? E o Brasil, entre 68 e 71, fez 90 milhões de vacinações. Uau. Né, contra a varíola no Brasil inteiro, num esforço monumental, né,
feita por mobilização de secretarias estaduais, municipais, o antigo Fundação Serviço Especial de Saúde Pública. Enfim, isso criou a base, né? Esse sucesso. O Brasil foi certificado em agosto de 73, né, como livre da varíola, portanto, a região das Américas livre da varíola. E, portanto, basicamente, você tinha a Índia e algumas áreas da África como final da varíola, e brasileiros que participaram no Brasil da campanha foram a Índia e a África numa colaboração internacional junto, enfim, com epidemiologistas do mundo inteiro. Quer dizer, o governo militar foi internacionalista no campo da saúde. Globalista avant la lettre. Globalista antes do globalismo. Exato. Esse é um bom ponto. Né? Não havia nenhum problema em relação a isso, a coordenação da OMS e os funcionários. Isso criou as bases da criação do PNI em 73, regulamentado em 75, inclusive também uma coisa que as pessoas esquecem, em 75 o Serviço Nacional de Vigilância Epidemiológica, né, que vem junto com a varíola também, que é fundamental. Quer dizer, você tem uma vigilância epidemiológica que foi construída no processo de vacinação. Tudo isso é governo militar, governo Geisel, né? E daí por diante você tem uma alavancagem, a partir de 75, na produção de vacinas, acordos, por exemplo, com laboratórios japoneses, com o Merrier na França para a questão da meningite, que tinha um surto principalmente em São Paulo. E isso a gente chega com sucesso, por exemplo, na eliminação que foi construída nos Dias Nacionais de Vacinação, Zé Gotinha, que todo mundo conhece. É uma criação ainda do regime militar, o Zé Gotinha? Exatamente, exatamente. Interessante. E os Dias Nacionais de Vacinação, que eram feitos em outros lugares, assim, eu tenho que certificar, mas começa em Cuba, né? Mas, enfim, não tinha nenhum problema de você, vamos dizer, incorporar as boas práticas de saúde pública, né, pelo próprio governo militar no processo de transição, enfim. E em plena Guerra Fria, né? Em plena Guerra Fria. Para talvez concluir, dizer que a erradicação da varíola tem vários textos que apontam, né, que foi um fenômeno de colaboração na Guerra Fria entre países diferentes, desde a União Soviética, Estados Unidos, Canadá e países europeus, na produção desse, vamos dizer, desse bem público global, que é o que está em questão agora, né? Então, eu acho que, assim, desde 2016, eu não tenho os dados, talvez Daniel possa avançar agora, você tem, na verdade, um desinvestimento no PNI, né? Você tem problemas aí, você tem queda na questão da o sarampo que tinha desaparecido retornou, né? Então você passa a ter alguns problemas e num governo há 2 anos que, né, age, né, contra o Estado, vamos dizer, a saúde pública e nessa pandemia, né, esse desastre. Então, só que voltando à ciência política, eu acho que tem um path dependency, tem uma trajetória de dependência aqui, que essa montagem de 40 anos do PNI nos dá alguma expectativa positiva, né, da possível alavancagem da vacinação, né, a partir de agora. Quer dizer, você tem estruturas montadas, você tem experiência histórica e você produzirá ao longo do ano, dependendo das condições, um número de vacinas talvez razoável para vacinar a população. Então, a gente tem um desastre, né, agora, mas há alguma expectativa positiva, se é que a gente pode ainda ter expectativas positivas, e eu diria que eu tenho, de uma mudança, né, a partir exatamente da experiência virtuosa de 40 anos. Quer dizer, a gente tem uma segurança que nos é dada pela estrutura construída ao longo de muito tempo. Esse seria o meu ponto. Isso não garante, mas eu acho que está claro que no momento que começaram a vacinar, o antivacinismo, que era a grande preocupação, foi colocado num canto. Né? Eu acho que as pessoas querem vacina. Eu acho que um outro artigo que eu escrevi, eu chamei isso de uma cultura da imunização. O PNI criou no Brasil uma cultura da imunização. Eu li esse artigo. Vacina é bom, vacina é de graça, né? Você não paga
enfim, por isso tem um pacote virtuoso, né, de vacinas públicas. Portanto, talvez essa construção, que obviamente pode ser destruída, né, mas ela ainda é resistente, a meu ver. É interessante, né? Porque a gente tem um antivacinismo hoje que habita não só o Palácio do Planalto, mas o próprio Ministério da Saúde, né? Uma coisa inacreditável. Mas está sendo obrigado, de alguma maneira, a recuar por conta dessa longa trajetória, né? Quer dizer, de alguma maneira a gente pode dizer, sem querer exagerar na dose e tomando isso com cautela, que as instituições estão funcionando. Não sou daqueles que dizem que está tudo uma maravilha, mas se elas não estivessem funcionando pelo menos um pouco, a nossa situação seria muito pior, é só esse o meu ponto, né? E o que o Gilberto acabou de mostrar é isso, né? Que essa construção institucional histórica de tanto tempo, de alguma maneira, produz agora um legado positivo que evita maiores estragos, né? Você enxerga mais ou menos assim também, Daniel? Como é que você vê isso? Bom, primeiro, obrigado, Cláudio, pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Gilberto, pela aula de história aí. Para mim é sempre bom aprender, enfim, escutar quem estuda cada área diferente dessa saúde coletiva, que é um campo vasto demais. Assim, a gente aprende muito quando a gente compartilha com os colegas e pesquisadores do campo. Bom, de fato, o Gilberto chamou a atenção para um ponto importante aí, que tem aí 5 anos que a estratégia de vacinação vem falhando, né? Desde 2018 que nenhuma meta é atingida aquelas metas mínimas assim, de cobertura vacinal, ou seja, já existia uma preocupação antes da Covid, né? E aí, nesse cenário que já não era muito bom, chegou só uma pandemia... Só uma pergunta, por que vinha piorando isso, Daniel? Pois é, então, a gente não tem aí um dado claro que nos mostra exatamente por que isso está acontecendo, né? Existe um desinvestimento, né? Isso é uma coisa que tem acontecido. A gente sabe que tem uma agenda desde 2016, tem uma agenda de desfinanciamento do SUS, né? Se a gente for entrar nisso aqui, a gente vai abrir para falar de outro programa, porque são os problemas da emenda do teto no piso, né? No piso da saúde. Então a gente tem essa agenda de desfinanciamento do SUS, que é uma agenda de focalização do SUS, é de concentrar, eu costumo dizer assim, entre aspas, é como se fosse a ideia de um SUS como assistência social, SUS para a população pobre, e não esse SUS como sistema universal, que é esse que a gente defende, que é o que está na Constituição, né? Então, tem um elemento dessa natureza e tem um elemento de antivacina que o Brasil, infelizmente, começou a importar dos Estados Unidos, que é esse movimento antivacina baseado em fake news, em coisas esdrúxulas, assim, que eu nem gosto de falar. Quando eu falo de desinformação, eu geralmente cito e não falo desinformação, porque senão aquilo ali propaga mais, né? Então, a gente sabe que tem várias desinformações absurdas, né? Falando de vacina, e que chegaram no momento crítico, esse momento da Covid. O movimento antivacina é um negócio muito antigo, né? Vou me aventurar um pouco para falar de história aqui, que é a área do Gilberto, mas assim, eu recentemente fui ler isso por conta fiquei curioso como essa questão surgiu recentemente no Brasil, a história da obrigatoriedade da vacina. A obrigatoriedade de vacina é uma coisa que existe há muito tempo, né? Gilberto falou aí do PNI, a lei do PNI é de 75, o PNI começou em 73, a lei só veio em 75, mas desde a lei de 75, que está vigente, foi recepcionada pela Constituição, já se fala em vacinação obrigatória. Isso não é uma novidade que foi inventada agora, né? E sempre existiu. Aliás, o Brasil foi um dos últimos países a adotar, talvez até por isso, que demorou mais para erradicar a varíola, porque quando a varíola foi erradicada no Brasil, já existia vacina obrigatória, a Europa inteira adotou vacina obrigatória no século XIX, né? Isso é uma coisa que, quando começou a vacina obrigatória, a primeira lei de vacina obrigatória no Brasil, que foi a famosa em 1904, da revolta da vacina, já tinha vacina obrigatória na Alemanha, na Itália, na França, por conta justamente da varíola, né? Então eu digo assim, esse ponto é um ponto já juridicamente resolvido há mais de século, né? Tem um caso emblemático que é de 1905, que é um julgamento da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o caso Jacobson versus Massachusetts, que justamente deu o elemento que a gente usa desde então, que olha, a saúde pública, ela autoriza que se flexibilize direito individual, assim, do ponto de vista do bem-estar coletivo, né, em prol do bem-estar coletivo, a ideia de interesse público. É uma lógica própria do direito administrativo e que a gente usa em saúde pública. Ou seja, isso já é reconhecido, mas por que eu estou falando disso? Porque os movimentos anti-vacina europeus, esses antigos, eles usavam muito e ainda hoje na Europa, né? Os movimentos anti-vacina europeus, eles usam esse conflito de, não, é direito individual,
o Estado não deve interferir na minha liberdade de escolher se eu quero me vacinar ou não, né? Mas no Brasil, o que a gente vê é um movimento de vacina um pouco diferente, é um movimento de vacina mais, eu diria, do século XXI, que é esse de fake news mesmo, assim, de divulgação de desinformação para tudo que é lado, e que é muito difícil de combater, porque a gente não enxerga, né? Elas não circulam aqui pelo nosso espaço de comunicação tradicional, elas circulam ali no WhatsApp bolsonarista, que é um lugar que a gente não tem acesso, a gente não consegue ver, porque são grupos privados, né? O que circula em rede social é possível bloquear, o que circula aí, né? Então esse é um problema sério. Então, assim, eu estou já dando a minha leitura, eu acho que a gente chegou no momento em que isso estava crescendo, né? A gente não consegue entender ou não consegue enxergar por onde esse fenômeno está circulando, e aí o que acontece? A gente, no meio da pandemia, depois de 6 meses de pandemia, cada pesquisa que vem, Datafolha, né, a gente toma um susto, porque a quantidade de pessoas dispostas a se vacinar foi caindo ao longo da pandemia, né? Quer dizer, é uma coisa que... Boa parte pela propaganda negativa do governo, né? Exatamente. Então, a gente pode abrir por aí, né? O governo federal, ele tomou uma postura anti-vacina, não só anti-vacina, mas no sentido de propagar o vírus mesmo, acho que a gente pode até falar isso, assim, as atitudes foram negacionistas, anti-saúde pública, desde o primeiro momento e até agora, né? Embora agora a gente sinta aí que haja uma pressão pelo recuo, não sei até que ponto eles vão recuar, porque, enfim, o Bolsonaro, ele recua para daqui a pouco, né, dar outra. A gente não sabe, a gente não sabe se esse recuo, de fato, vai servir para alguma coisa. Mas, então, o governo federal alimentou isso, e é por isso que eu falei essa coisa da vacina obrigatória, porque lá atrás, assim, há 5 meses atrás, 6 meses atrás, antes de ter qualquer vacina, quem foi que pautou esse debate de vacina obrigatória no Brasil? Foi o Bolsonaro, foi a SECOM, que começou a soltar nota dizendo, olha, não vai ter vacina obrigatória no Brasil. E eu me lembro que eu fiquei intrigado com isso, foi por isso que eu falei, por que os caras estão falando disso agora? Enfim, hoje eu acho que é nesse movimento, assim, uma forma de fomentar, de acender os movimentos anti-vacina. E aconteceu, tanto que a gente viu que nas pesquisas seguintes, a gente já teve aí uma diminuição das pessoas propensas a se vacinar, né, que deveria ser o contrário, né, o esperado, no meio da pandemia, todo mundo querer se vacinar, mas a gente tem visto que isso não aconteceu, infelizmente. Então, eu vejo que tem duas coisas juntas aí, tem esse desmonte do PNI, que é uma coisa um pouco mais subaguda, vamos dizer assim, né, não diria nem tão crônica, e essa coisa aguda, agora no meio da pandemia, do governo federal batendo e jogando contra as medidas para enfrentamento da Covid. 100% da população ia se vacinar? Olha, vai acabar a entrevista assim, ok? Assim vai acabar. Olha só, o que eu tenho observado é que ainda tem muita gente que tem preocupação com a vacina. E deixa bem claro, ela é emergencial. Eu não posso obrigar ninguém a tomar vacina. Como um governador um tempo atrás falou que ia obrigar. Eu não sou inconsequente a esse ponto. Ela tem que ser voluntária. Afinal de contas, não está nada comprovada cientificamente com essa vacina ainda. E peço que o pessoal leia, né? Não é bula, mas eu chamo de bula, os contratos com as empresas para tomar pé da onde chegaram as pesquisas e por que não se concluiu ainda dizendo que uma vacina é perfeitamente eficaz. Pelo que tudo indica, segundo a Anvisa, ela vai ajudar aí a que casos graves não ocorram no Brasil quem for vacinado. Agora, espanta isso, né? Porque uma das preocupações aí que o Bolsonaro nunca fez questão de esconder, que ele tinha como talvez a sua principal preocupação, era preservar a atividade econômica, mesmo que em detrimento da saúde e até da vida das pessoas. Só que, enfim, eu acho que não é uma conta muito difícil de fazer, que na hora que você tem imunização em massa, você retoma a atividade econômica mais rapidamente, né? E não obstante, houve uma sabotagem ativa, né, do governo em relação a isso, né? Acho que isso talvez explique a situação que a gente vive agora, né? O que explica esse governo ter ao mesmo tempo essa preocupação com a economia e essa lógica de sabotagem da vacinação? O que você acha, Gilberto? Bom, eu acho que, quer dizer, um governo que segue leituras... É o olavismo? Vamos dizer, quê? É o olavismo? Eu acho que é ideologia mesmo. E a produção dos inimigos, enfim, o Daniel falou que, na verdade, você produz, na verdade, constantemente, oficialmente, inimigos, contraposições, e isso foi, num certo momento, decisivo, né, num contexto de pandemia.
tem razão, quer dizer, o tema da obrigatoriedade, o Brasil tinha legislação de obrigatoriedade nos anos 60, no governo militar, mas há poucos indícios que a obrigatoriedade foi utilizada como, vamos dizer, como enforcement de vacinação no final dos anos 70 e nos anos 71. Até porque, quer dizer, você não pode tirar passaporte se você não tiver o certificado de vacinação. Agora, quem no Brasil tirava passaporte? Uma parcela ínfima da população. Não tinha carteira de identidade. Sim. Acesso à escola pública. Então, você não precisava de enforcement desse tipo. Talvez agora vai precisar. A obrigatoriedade vem por outros caminhos, né? Você não pode se matricular num concurso público ou em qualquer dessa maneira. Mas eu acho que o governo jogou, né, a coisa ideológica na contraposição, né? E no cenário, que é o cenário internacional, que a gente já sabe, que está mudando, né? A derrota do Trump, né? Quer dizer, ontem foi muito significativo, né, a apresentação do plano, enfim, do Biden para a Covid, né? E isso muda também um pouco. E é o início da vacinação. Quer dizer, de novo, quer dizer, acho que foi um horror, né? Esse negacionismo, a questão do tratamento precoce, é um horror. Mas por que agora está em xeque? Porque algumas bases de aliança internacional se perderam, pelo menos momentaneamente, e, queiramos ou não, né, prevaleceu primeiro a ação, vamos dizer, a estrutura histórica, né, Anvisa, institutos públicos, como Butantan, Fiocruz, Universidade Pública, oferecendo à sociedade, né, o que é possível se fazer, e queiramos ou não, gostemos ou não, a vacinação em São Paulo, a primeira vacinação, mudou o jogo. O marketing do Dória dessa vez funcionou positivamente. Eu não tenho problemas com marketing da saúde pública desde que ande com a saúde pública. Claro. E mudou os termos do jogo, gente. Esse é o ponto, quer dizer. Isso não muda a cabeça do Bolsonaro, enfim. Mas muda o jogo político, claro, todos os cálculos políticos. Quer dizer, o tratamento precoce, que tem o tal do aplicativo, e tudo que... Mas o aplicativo foi um hacker, você já não ficou sabendo? Eu vi, eu soube. Apesar do governo ter anunciado, do ministro ter feito uma coletiva ao lado daquela assessora lá... Mayra, né? Mayra ou Maíra? Não é assessora qualquer, é a secretária de gestão do trabalho. Gestão do Exato, né? Os dois participando daquilo, alardeando a importância do aplicativo, mas depois descobriram que, na verdade, era ou seja, hackearam o ministro e hackearam a secretária também. Então, o meu ponto aqui seria... você vinha até recentemente numa posição negacionista, eles continuam, né, anti-vacina, com a questão da obrigatoriedade. Isso vai continuar, acho que o Daniel chama atenção, porque está ativado, mas eu acho que vai mudar um pouco, eu não sei, vamos ver as pesquisas mais à frente, porque quando você começa a oferecer a possibilidade de proteção pública, de graça, etc., eu acho que muda também, ela deixa de ser uma fantasia, passa a ser real. E não é à toa que essa questão do tratamento precoce agora está, inclusive, com a possibilidade de judicialização e o Ministério recuando. Mesmo que seja um recuo, eu acho que mudou o jogo. O quanto isso vai nos levar a uma mudança mais geral do ponto de saúde pública, eu não sou tão otimista assim. Mas o jogo está diferente, né? Quer dizer, uma comoção pública, a possibilidade do IFA não chegar nos prazos, tanto para o Butantan como para a Fiocruz, né? Que estão contratados, etc., independente das razões, e uma comoção pública em relação aos 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca produzida na Índia. Isso eu acho que isso é um dado relevante para a gente analisar em termos de possibilidade de mudança e avanço no processo, vamos dizer, de vacinação. Né? Agora é interessante, Gilberto, que você mencionou o fato de que você acha que é uma questão ideológica, né, esse negacionismo da vacina. O curioso por isso que eu falei, olavismo, porque de um lado a gente vê que os militares foram responsáveis por fazer avançar o plano de imunização. Não havia uma questão ideológica do regime militar,
da ditadura militar com relação à vacinação. Era um problema resolvido para eles. E o Bolsonaro, que tanto diz que se inspira ali, coalhou o governo de militares, nomeou um ministro da Saúde que é um general da ativa, né, ainda que na intendência, né, a gente sabe que é o pessoal que cuida ali do almoxarifado das Forças Armadas, mas enfim, de qualquer maneira, é um general da ativa, enfim, o governo todo ele militarizado, 8 ministros militares, né, e ainda assim tem essa postura antivacinal, e até o general Pazuello, vem a público e vem endossar posturas anticientíficas, né, posturas a favor desse tratamento precoce, essa aberração, né, ou a favor enfim, de desdenhar, né, de opções de vacinação, como a vacina chinesa, e agora está sendo obrigado a aceitar, acho que você bem colocou, né, não porque mudou de ideia, mas porque o jogo político lhe obriga a isso, né. Agora, a gente tem um problema de falta de insumos, e uma questão que é interessante, surgiu numa entrevista na Folha de São Paulo, da Soraya Ismail, né, a reitora da Unifesp, que tem a Escola Paulista de Medicina, uma universidade importante aí no campo da saúde, ela chama atenção para a possibilidade da quebra de patentes dos insumos farmacêuticos para a produção interna. Daniel, você acha que isso é possível, do ponto de vista do direito? É possível fazer essa quebra de patentes? Agora, minha dúvida é, né, que isso pode gerar em termos de relação com os nossos parceiros também, né? Bom, tem um projeto de lei, né, no Congresso hoje sobre isso, né, sobre a possibilidade de agilizar a quebra de patente, porque o processo de quebra de patente existe, né? Enfim, não é propriamente minha especialidade dentro do direito, mas eu conversei com pessoas da área que trabalham com propriedade intelectual e dizem, assim, o problema desse processo é que ele é lento, ele é demorado. Então, o projeto de lei que tem no Congresso hoje é uma tentativa de desburocratizar, agilizar um processo em situações como a atual. Então, assim, se tem uma situação de pandemia, precisa ter algum mecanismo jurídico que agilize essa possibilidade de flexibilização, né? Agora, um ponto que eu acho relevante aí é a gente perceber hoje que o Brasil está completamente vulnerável no ponto de vista de produção de insumos. Isso é uma coisa que é de tempos, né? Não é de agora. O Brasil sempre foi, né, dependente de insumos trazidos, importados. Agora, existia uma agenda, e eu falei aqui do desmonte de uma parte do SUS, mas isso também foi outra coisa que foi descaracterizada nos últimos anos. Existia uma agenda de investimento no complexo econômico industrial da saúde, né, que é justamente a ideia de usar saúde e desenvolvimento como aliados, ou seja, a gente tem um sistema universal que atende a população inteira, a gente tem um campo da saúde, enfim, responsável por empregar milhões e milhões de trabalhadores, né, responsável por uma parcela importante do PIB, né, eu digo assim, de produção e de distribuição, enfim, de produtos e mesmo de serviços de saúde, e o Estado brasileiro tem condição de investir nisso, né? Então, existia um programa, existia no Ministério da Saúde, isso se fortaleceu de 2004 até 2015, 2016, chegou a ter um grupo específico, executivo, dentro do Ministério da Saúde, para pensar isso, de lá sair um programa nacional de parcerias para desenvolvimento produtivo, e existia toda uma estratégia planejada para isso. De 2016 para cá, isso tem sido abandonado, né? Então, assim, esse tipo de contrato que a gente tem hoje do Instituto Butantan e da Fiocruz, que são contratos de transferência de tecnologia, assim, a previsão é que houvesse vários desses com outros produtos, né? Assim como vacina, a gente tem outros produtos imunobiológicos que vão ser muito demandados no futuro próximo, né? Tem produtos parecidos com vacinas, são medicamentos imunobiológicos, são chamados anticorpos monoclonais, que é uma fronteira da medicina, são coisas que eles são medicamentos caros, né? Mas que vão curar uma série de doenças autoimunes e, enfim, tem perspectiva de aplicação no câncer, etc. Ou seja, são medicamentos que o Brasil não tem capacidade de produzir a maioria deles, mas existia um foco nisso e que tem sido abandonado. Por que eu estou dizendo isso? Quebra de patente é um caminho, né? É um caminho, sim, mas a possibilidade do Brasil também participar da produção e de ter essa condição de ter alguma patente. O Brasil quase não tem patente, né, na área de saúde. Então, eu acho que tem várias coisas que podem ser sinalizadas aí de aprendizado com essa pandemia, mas aí, retomando o que o Gilberto falou, a gente está num momento horrível do ponto de vista que um governo que não está nem aí para nada disso, né? Então, assim, a gente
como eu falei, vinha uma coisa subaguda e agudamente entrou um governo que quer desmontar tudo. Na minha opinião, o governo Bolsonaro, ele desde o início, ele deixou bem claro que ele não vai priorizar, não iria priorizar a vacina, né? Basta a gente lembrar que o consórcio internacional, o COVAX Facility, começou lá no comecinho, abril, e o Brasil, se não foi o último, foi um dos últimos países a entrar, final de setembro só que o Brasil entrou. Então ficou no final da fila, né? Os contratos não foram feitos com atraso, né? A gente vê aí, e agora, além disso, ainda dá para piorar, ainda tem crise diplomática com China e com Índia, né? Para piorar ainda a situação, né, de ter chegado com atraso, né? Enfim, e tem jogado com todas essas desinformações. Eu quero só aproveitar aqui para mencionar uma coisa sobre essa questão da obrigatoriedade. Eles usaram muito o discurso de obrigatoriedade, tentando dar aí uma ideia de como se fosse algo forçado, né? Tentando vincular até autoritarismo, até contraditório esse governo querer falar mal de autoritarismo, mas eles fizeram isso. Eles fazem isso, né, o tempo todo, eles jogam com essa ambiguidade, ao ponto de ter precisado o Supremo Tribunal Federal, final de 2020, em dezembro, julgar uma ação para dizer não, obrigação não é vacinação forçada, é obrigatoriedade que já existe. É aquilo, é a caderneta de vacinação ser exigida da criança para matricular na escola, na creche, do trabalhador, do alistamento militar, enfim, receber de benefício. É isso que é vacina obrigatória. Ninguém vai forçar ninguém, não vai um agente de saúde na sua casa te dar uma agulhada. Né? Claro. E eles começaram a fomentar justamente esse tipo de narrativa. Né? E é interessante que você falou que eles jogam de um lado e de outro. Aí agora, quando não tem escolha, porque foram, como o Gilberto bem lembrou, forçados a agir no sentido da vacinação, qual é o jogo deles? É tentar deslegitimar, né, que é uma coisa que eu acho que a gente pode aprofundar nisso, a estrutura federativa do SUS. Né? Eu fiquei muito impressionado com a campanha de vacinação do Ministério da Saúde. O tempo inteiro a frase mais usada é: somos uma só nação, uma só nação. Ou seja, centralização, né? Exatamente, aquela história de todo governo, Cláudio pode nos dar uma aula disso, mas todo governo autoritário centraliza, e é exatamente isso que eles têm feito no SUS. Né? O governo Bolsonaro ele tem alimentado uma crise federativa, né, atrapalhando os estados, boicotando os estados. Aí ele achou, claro, um estado de São Paulo que enfim, tem o Dória, mas tem o fato de São Paulo ser o estado mais rico da federação. Qual outro estado que tem um Butantan em condição, né? E o Dória anunciou, acho que foi hoje ou ontem, né? A gente está gravando no dia 22 de janeiro, só para quem nos assistiu ao longo da semana, que já tem, parece que, acordo com alguns laboratórios privados, ele não disse quais seriam, para a produção dos IFAs, né? Dos insumos farmacêuticos para a produção da vacina, né? Acho que esse tipo de articulação entre setor público e setor privado é também importante nessa hora, né? Sim. Eu tenho falado isso porque uma outra questão que surgiu foi a história das clínicas privadas adquirirem, né? Que é sim, não, coisa. Tem isso. Eu estou pensando dos laboratórios, né, farmacêuticos produzirem os insumos, né? Que exatamente. Aí importante você ter oferta, né? Exatamente. A ideia que eu falei aqui das parcerias de desenvolvimento produtivo, que era uma política do Ministério da Saúde que foi largada nesses últimos anos, eram justamente laboratórios públicos fazer essas transferências de tecnologia. Mas nada impede também de laboratórios privados fazerem, disponibilizar isso para o SUS. Porque isso é uma coisa que tem sido subutilizada. O maior comprador, o poder de compra do Ministério da Saúde é gigantesco. Exato. O poder de compra do Ministério da Saúde tem que ser usado em benefício. Isso. Dá para criar uma parceria, somar saúde, né, e desenvolvimento, ou seja, o Ministério da Saúde tem condição de comprar, fomentar inovação, porque inovação ela é feita pelo setor privado mesmo, né? Mas ela é fomentada pelo público, né? Isso nos Estados Unidos, né, enfim, quem estuda inovação fala isso, ou seja, então a gente tem elementos aí que poderiam ser explorados. Isso eu já estou pensando aqui mais no médio e longo prazo, porque nesse governo realmente não dá para a gente ter esperança, porque a gente tem visto que tudo que eles vão fazer para boicotar vão fazer, infelizmente, né? Eu acho difícil a gente ter um pensamento otimista em relação ao governo Bolsonaro. Mas, enfim, tem vários pontos em aberto aí. Acho que eu deixei várias pontas aí para a nossa reflexão. A gente pode aprofundar em algumas. Tá ótimo. Gilberto, agora, a gente tem um problema hoje, sério, que é esse problema de abastecimento do número de vacinas, né? Quer dizer, como é que a gente vai resolver essa questão do programa de imunizações? Primeiro, vindo pouca vacina, esses 2 milhões da Índia pode ter um efeito simbólico no máximo, mas claro que isso, enfim, é uma gota no oceano diante das necessidades que a gente tem, né?
Isso se a gente considerar a primeira fase ainda, ou seja, imunização das pessoas que estão na linha de frente da saúde, né, dos quilombolas, né, dos indígenas, enfim, dos idosos em casas de repouso, enfim, a gente tem um grupo muito pequeno ainda que é objeto das vacinações, e mesmo para isso a gente não tem vacinas suficientes nesse momento. Diante dessas circunstâncias, dessas restrições que nós temos, inclusive, do ponto de vista do abastecimento de insumos básicos da própria vacina, né? Eu sei que a Fiocruz, por exemplo, participa de forma importante na produção de vacinas no Brasil, ao lado do Instituto Butantan, mas a gente não tem hoje outras fontes de vacina enfim, asseguradas. A vacina russa, que tem, enfim, uma série de dúvidas sobre o processo, né, em que ela foi desenvolvida, mas, de qualquer maneira, enfim, não obteve o aval da Anvisa. Como é que a gente vai resolver essa conta? Esse é um ponto, só finalizando com o Daniel, eu acho que o ponto que o Daniel é super importante, a gente tem em mente a ideia do complexo, chamado Complexo Industrial da Saúde, que foi um projeto de governo, né, durante praticamente 12 anos, e que foi estupidamente abandonado. Quer dizer, qualquer economista que pensasse isso vê o potencial de desenvolvimento industrial, enfim, do mercado a partir do SUS e da capacidade do governo em comprar. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério, durante anos, foi ocupado por pessoas que estavam pensando exatamente isso. E me perdoe, não só economistas preocupados com essa questão do ponto de vista do desenvolvimento, mas militares preocupados com a questão do ponto de vista da segurança. Exatamente. Você não ficar na mão de situações como a gente está vivendo. Então, acho que isso é um ponto importante que tem implicações para onde a gente chegou, né? E mesmo das parcerias público-privadas, é o que vai certamente acontecer, está acontecendo, né, ao longo do tempo, mas elas são muito pequenas. Em relação à questão das vacinas, são situações extremamente complicadas. Primeiro, quer dizer, o Butantan optou por uma vacina, quer dizer, uma plataforma tecnológica que ele já tinha, né, do tipo de vacina, e foi uma decisão acertada em relação à primeira possibilidade de importação da vacina direto e depois da sua própria produção nas linhas do Butantan, com incorporação certamente tecnológica, mas é uma vacina, vamos dizer, de tamanho tradicional. Dentro dos padrões do que o próprio Butantan já estava acostumado a fazer. Exatamente. São decisões que... É mais rápido, né? Isso são questões de política industrial, né? Desenvolvimento tecnológico industrial, que pode, quer dizer, e que a pandemia permite escalagem industrial. Esse é o ponto. Você não faz parceria com o privado sem escala. E a escala também vem do setor público. Não tem jeito. Você vê os dados de Pfizer e Moderna, os bilhões que eles receberam de dinheiro, não só do governo americano, por exemplo, para desenvolvimento, quer dizer, para poder escalar. A AstraZeneca ela só entra, por exemplo, é o caso da Fiocruz, que foi feita vamos dizer, que é um outro tipo de vacina, em que a linha de montagem foi adaptada, né, para trazer essa vacina de vetor viral. Então, foi considerado que era uma boa, e é um contrato de incorporação tecnológica, então foi a decisão de fazer por esse caminho, porque teria inovação para outras vacinas. Foi um cálculo que foi feito para as linhas de montagem que tem lá em Biomanguinhos. Então, chamando a atenção que são decisões que têm a ver com escala industrial, né? E que isso tem implicações econômicas importantes. Eu estava dizendo que o grupo de Oxford, na verdade, é um grupo de pesquisa e laboratório que, no momento, eles estavam fazendo a vacina da AstraZeneca, no caso, né, para Ebola, né, estavam testando, etc., quando puderam reverter na questão para o SARS-CoV, só que um laboratório não tem escala, nem para fazer as vacinas para o teste clínico. E aí foi a associação com a indústria, né, com a AstraZeneca, que entra para a escala industrial, porque ela tem fábricas na China, na Índia, enfim, Reino Unido e outras coisas. No caso brasileiro, quer dizer,
até rapidamente, tanto o Butantan e a Fiocruz conseguiram, mesmo nesse cenário, quer dizer, como instituições públicas e articulando com a universidade, né, a Unifesp, né, coordenou os testes clínicos, enfim, tem várias coisas, conseguiram, né, um certo encaminhamento. Agora, você tem um problema que é de timing de vacinação que, com esse atraso, quer dizer, 2 milhões da vacina foi, na verdade, uma ideia de trazer alguma coisa para começar a vacinação, vamos dizer, federal, né? Então, esse é o ponto, né? Diante, vamos dizer, isso já estava sendo feito desde dezembro, né? Mas diante, vamos dizer, do checkmate do Dória, do governo de São Paulo, isso mudou de novo, né? Virou coisa. E a questão dos insumos, né? Que não, enfim, esses não serão feitos no Brasil, né? Mas nesse momento eles são dependentes. Descobrimos, né? A gente já sabia, mas descobriram, né, que parte da produção mundial de insumos e medicamentos, vários que a gente toma cotidianamente, vem da Índia e da China. Sim. Só que as pessoas queriam brigar com o BRICS, com a China, etc. Eu não estou dizendo que isso foi a razão. Mas para quem não estava preocupado em vacinar as pessoas, tudo bem, né? Isso pouco. Mas as instituições estavam se produzindo. Então, a gente, o que eu acho é que a partir de agora, apesar a gente não tem nenhuma garantia, quer dizer, se resolver o IFA da China para o Butantan e para a Fiocruz, você aumenta, quer dizer, você tem entregas, vamos dizer, a partir, sei lá, mais março, né, com uma escala maior, né, com incorporação de tecnologia lá ao longo do ano. Mas você vai ter muita pressão, Cláudio. Quer dizer, eu acho que muita pressão de que natureza? Só para entender melhor, Gilberto. Pressão política e pressão da sociedade. Eu acho que as pessoas querem vacina, apesar do antivacinismo. Para que a coisa avance, né? As pessoas estão tirando foto, vacinando. Então, até os fura-filas estão tirando foto. Tem vários. As instituições estão brigando internamente, mesmo na USP, vão brigar, né, no HC, como também em outros lugares estão brigando, às vezes, porque é complicado. Por que isso? Aí você tem razão. Esse é um governo, aí está falando, tentando fechar o meu argumento, que eu estava dizendo o seguinte: eu sou otimista na capacidade das instituições, mesmo com esse atraso, darem algumas respostas, como a universidade está dando nos testes. A gente esquece dos hospitais universitários, né, do SUS está dando resposta. É isso que tem que reforçar. E agora com a vacina. A vacina é pública, né? Então, eu acho que isso cria, né, é possível criar uma adesão, e o governo assume muita pressão, né? Isso aqui foi um vexame, essa coisa, independente das razões, IFA, Índia, as pessoas, enfim, foi um desespero, né? Eu sei também, assim, enfim, as instituições estão contactando direto OMS, escritórios na China, etc., para ver os contatos. Então, sei o quê. Mas isso talvez seja possível colocar isso num outro patamar com uma produção. E com a pressão, aí eu estou dizendo, pressão da sociedade, pressão política. Pressão para que haja, né, a vacinação. Para que haja, porque depois que tu recebeu a primeira, você precisa da segunda. Né? Você não se desperdiça a primeira, inclusive, né? Você não pode desperdiçar. 2, se os meus colegas, enfim, de CCP5, daqui a pouco eu também quero, enfim, o hospital, quer dizer... Agora, então acho que você tem um novo patamar de pressão política, que eu não estou dizendo que o governo mudou de ideia, mas ele está trabalhando com outro cenário, um cenário que ele perdeu. A vacina que viria da Índia possibilitaria o governo federal fazer a mesma encenação que o Dória antes. Perdeu. Nesse sentido, ele perdeu o momento daí, né? Mas outra questão que você levantou, e aí tentando fechar, quer dizer, sem coordenação federal, sem campanha, não tem campanha, gente. Sim. Quer dizer, vacinação é campanha, é mobilização de pessoas, como o governo militar nos anos 60, 70 fez. Daí o Zé Gotinha, né? O Gotinha, até depois, mas fez
vacinação em praça pública, com bandinha para varíola. Você tem fotos e fotos. Tem uma foto horrorosa, não vou nunca colocar, mas ela é pública, do Costa e Silva sendo vacinado pelo ministro, acho que Raimundo de Brito, né? O general Costa e Silva, o general do AI-5, sendo vacinado em público. Pelé, né? Quer dizer, você tinha uma campanha pública, isso está sendo feito agora, né, pela iniciativa da sociedade e pelos estados e municípios. Quer dizer, sem uma coordenação, aí volta a questão. Uma coisa é centralizar pelo pior lado, outra é que exige coordenação federal. Então, você não tem uma lista muito clara de quem vai ser vacinado. Essa confusão do fura-fila também é facilitada por uma completa falta de transparência, né? O que é profissional da linha de frente, e aí vai, né? Eu acho que as pessoas que estão na limpeza, né, dos hospitais são profissionais da linha de frente, exatamente. Da linha de frente, eles estão e muitas vezes expostas, né? E são terceirizados. Na maioria das vezes, acho que 99%. A gente esquece, né? A gente pensa em médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e esquece dessas pessoas, por exemplo, que estão na limpeza do hospital. Você tem toda a razão. Né, os assistentes. Então, quer dizer, essa falta de coordenação, né, foi, primeiro, bizonha as reuniões, ainda que com muitos especialistas colocaram quais seriam as prioridades, etc. Isso não está claro, não tem campanha. Você teria que ter, vamos dizer, transparência nos dados, né, dos estados, das secretarias municipais, de quem, não precisa dar o nome, mas, enfim, aonde foi vacinado, etc., para você ter esses dados. Então, eu acho que o perigo agora, além do atraso, perigo no sentido de você ter mais problemas, é a falta de coordenação e clareza nos processos de vacinação. Na escassez, porque a gente vai ter quer dizer, a escassez está dada. Né? Na melhor das hipóteses, Butantan e Fiocruz conseguem cobrir a produção para uma escala, vamos dizer, mais nacional no segundo semestre. Até lá, você vai cobrir grupos prioritários. Mas uma coisa é você cobrir com 2 milhões, 6 milhões, 8, outra coisa é você cobrir com 30. Claro. Quer dizer, você sempre vai ter gente furando fila, mas com 30, você isso se dilui, né, de certa maneira. Isso se dilui, quer dizer, você fica só com o problema moral e não fica com o problema sanitário. A escala é maior. Então, eu acho que é uma questão, inclusive, de direito, né? Quer dizer, se pensar, né, de coisas, essa clareza no processo, né? E que isso pode, verdade, o governo federal optando, por um lado, por dizer que cabe aos estados, aos municípios, etc., nesse jogo com a decisão do STF, etc., quer dizer, de novo, abrir mão de uma coisa super importante, que é coordenação e clareza sobre, enfim, como é que vai ser o processo vacinal. Isso eu estou dizendo, mesmo com a produção em março, na faixa de 30 milhões, que eu acho que é viável, sei o quê, ainda é muito melhor, mas ainda é pouco. Diante do que a gente precisa, né? Porque agora, 30 milhões é bom para essa primeira fase ainda, né? Não para imunizar a população toda, né? Não, e você vai ter 100 milhões, teria até o final do ano, quer dizer, e só chamar a atenção como é contraditório esse processo. Para terminar a minha fala, por exemplo, o Congresso Nacional, o governo federal, fez uma medida provisória, por isso o Cláudio, em cima da fala do Daniel, tinha falado, desenvolvimento tecnológico, os militares. O governo federal fez mandou uma emenda de quase 2 bi de desenvolvimento de vacina, né, que vai ser feito por Biomanguinhos, que está sendo feito, que foi aprovado pelo Congresso, eu acho que em novembro, né? Enfim. Então é muito contraditório. Por um lado, né, você nega, você sabota, você não coordena. Por outro, você dá recursos para a produção de vacina. Eu acho que a gente ainda vai entender um pouco melhor mais à frente esses processos também contraditórios internos ao governo, né? Porque
seria uma questão. Por que o governo, isso é pouco falado, tem sido pouco falado, muito dinheiro investido na montagem da nova linha e de uma nova fábrica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Isso é o mesmo governo que fala contra a vacina, tratamento precoce. O que explica isso, hein? E a obrigatoriedade. Nós, cientistas políticos, eu acho que tem algumas contradições nesse processo. E que eu acho que a política que vai dar o tom, né? Eu acho que isso vai surgir mais à frente quando o governo começar a produzir, a produção for de uma instituição federal, como a Fiocruz, isso vai surgir com mais clareza, ainda que tenha, enfim, que ela já existisse, que ela está lá, que a prospecção foi feita, enfim, pela Fiocruz, etc., mas isso, ao mesmo tempo, você tem esses recursos orçamentários para fazer. Então, eu acho que tem mais coisas. Quer dizer, o meu otimismo vem da pressão política na vacina, no processo, né, e dessa mudança que tem, e dessas contradições. Vai mudar a cabeça do Bolsonaro? Não. Mas pode ser que a gente tenha alguma mudança nisso. Perfeito. Eu falo, o Bolsonaro não pode ser moderado, ele pode, no máximo, ser acuado, o que é diferente, né? Daniel? Eu acho que vale a pena até seguir nessa linha que o Gilberto trouxe aí. Assim, eu falei da centralização, mas, de fato, me parece que isso é uma resposta que ele está dando a esse embate político que eles provocaram, né? Esse conflito federativo que não estava posto e que foi colocado, porque ele tem falado agora de uma só nação, etc. e tal, vacina uma tentativa de trazer para si vacina do Brasil, mas eles não deixam claro, e a gente sabe isso, que por que os estados foram cada um? Por que os estados? Não foi só São Paulo. São Paulo porque tem o Butantan, mas vários estados foram buscar laboratórios, fizeram um contrato direto com a Sputnik, outro fez contrato direto com a AstraZeneca. Os estados foram tentando buscar, vários, inclusive, tinham feito contratos com o próprio Butantan, né? Porque o governo federal se omitiu. Então, é isso que precisa estar. Esse papel de coordenação é fundamental, né? É fundamental. Então, por que eu digo isso? Ele confunde essa ideia de coordenação, que é o federalismo cooperativo, a ideia de ter um papel federal para coordenar a atuação dos estados e municípios. Então, se eu tenho alguma coisa que eu mantenho um certo otimismo, é justamente nessa capilaridade do SUS, que isso não foi desmontado, né? Essa possibilidade de ter pessoas na ponta que sabem vacinar, que sabem fazer, e que, se tiver a quantidade de vacina disponível, isso vai acontecer. Apesar do governo federal, apesar do Bolsonaro, apesar do Pazuello, ou de quem quer que esteja lá no Ministério. Então, eu acho que a gente tem condição ainda de, por pressão, de certa forma, ajudar, empurrar esse momento, né? Porque, se deixar do ponto de vista do governo, eu estava até pensando nisso esses dias, qualquer governante minimamente racional faria o que o Dória fez. Você imagina um governador que tem um laboratório, você tem um problema grande, você fala, poxa, eu tenho como resolver, que é a vacina, vou apostar tudo nisso, né? Eu acho que qualquer governador faria a mesma coisa. Talvez não fizesse com o marketing do Dória, enfim, que isso é uma marca registrada dele, né? Mas, assim, faria, né? O governo federal tinha isso na mão, tinha essa possibilidade e simplesmente abriu mão, né? Deixou, fez contra, boicotou. As primeiras manifestações, se a gente for pegar aqui, foram justamente do Bolsonaro falando que não ia ter essa vacina, não, que é obrigatória, que é da China, etc. e tal, né? Eu chamei a atenção na época que muita gente, inclusive que estava noticiando, pegou a isca e começou a chamar vacina chinesa. Você pega as manchetes lá, do começo, vacina chinesa, a imprensa, vacina chinesa, e eu falei com pessoas, assim, inclusive jornalistas, falei, gente, vamos parar de chamar de vacina chinesa, porque isso é a agenda do Bolsonaro, chama a Coronavac, chama a vacina do Butantan, etc. Agora o Butantan conseguiu a autorização do próprio Sinovac para usar o nome de vacina do Butantan, que é bom, né? Enfim, então, o governo ele foi jogando com isso, e agora, ao se ver acuado, né, parece que está obrigado aí a voltar atrás. Uma parte obrigada pelo Congresso, né? Uma parte porque o Supremo, ao ser acionado, mandou, a gente não pode esquecer disso, o plano de imunização de Covid só apareceu depois que o Supremo mandou fazer. E o plano veio ruim, e eu li o plano, porque a gente percebe que foi feito, porque ali quem faz o plano é o pessoal de carreira do Ministério, são os servidores que estão lá, mas foi feito às pressas, era um negócio que era para estar sendo preparado há meses,
e que tiveram que fazer em poucos dias ali. Então, tinha erros ali que a gente vê que foi porque não teve tempo de ser preparado. Ou seja, o plano era não ter plano, pelo jeito. Exatamente. Então, isso é que a gente ainda não entende. Por que o governo, sendo que esperado, né? E aí os cientistas políticos vão nos ajudar a entender isso. Qual é a lógica do bolsonarismo? Eu acho que ele joga o tempo inteiro com caos e com a desorganização. Então, qualquer coisa que vai gerar desorganização, ele vai nessa linha. Né? Então, ter um plano seria algo no sentido oposto a isso. Né? Então, acho que desde o início eles... E tem um outro elemento também, que eu acho que a gente pode explorar, que é essa maneira como eles jogam do cada um por si, né? Então, assim, ele fala, não, vacina quem quer, eu não sou obrigado, que isso é totalmente contrário à lógica de vacinação. Vacinação é um elemento, por natureza, coletivo, né? Não existe você pensar, eu me vacinei, estou tranquilo. Não existe isso. Até porque, primeiro, que nenhuma vacina é 100%, né? Claro. Você pode ir lá se vacinar e, mesmo assim, né, se contaminar. Enfim, mas não é pensando nisso, você não deve pensar em você tem que pensar na coletividade, é por isso que a vacinação ela surte efeito na cadeia de contágio, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar em estratégia de buscar a população inteira, né? Não, por isso que eu falo que essa lógica de ter um privado, o cara que vai lá e paga, ou mesmo os estados, uns vão ter, outros não, isso não faz sentido do ponto de vista de uma estratégia de vacinação, né? Então, e a gente vê que esse elemento existe na sociedade brasileira. O pessoal querer furar fila, por exemplo, é uma expressão disso. Que não faz sentido. Ele faz sentido porque ele acha que a vacina é uma coisa para ele, individual. O sujeito vai lá e fala, furei a fila, me dei bem, né? Mas não é verdade. Esse tipo de egoísmo, numa pandemia, ele não funciona, porque ele não serve, eu tenho falado. Não adianta o sujeito achar que ele vai estar vacinado e a pandemia continuar acontecendo, porque ele vai precisar da rede de saúde, a rede de saúde vai continuar saturada por outros motivos, né? Revela um tanto da nossa desigualdade e revela um tanto dessa lógica do cada um por si, que eu acho que, para mim, esse cada um por si, né, é o elemento que une o bolsonarismo com o liberalismo do Paulo Guedes, por exemplo. Eu chamo isso de privatização em sentido profundo, né? Ele tem essa lógica em tudo, que é de pegar a moral privada e substituir o direito, ou substituir a lógica da coisa pública, né? Então, eu acho que o problema da vacinação hoje circula por aí, com essa ideia de que é possível o sujeito, tanto é que o que foi o que o Supremo julgou, né? Por razões morais e religiosas ou filosóficas, quaisquer que sejam, não se vacinar. Não, é uma escolha minha, não quero se vacinar. Infelizmente, para a vacinação, isso é uma coisa que não funciona. Né? Se isso começar a ter uma magnitude grande na sociedade, a vacinação ela perde a capacidade dela de fato, mudar o cenário. Né? Que vacinação é talvez a tecnologia que mais salvou vidas na história da humanidade, se a gente for pensar aqui. Então, interessante, isso. Né? Porque o pessoal desdenha aí do que seria a eficácia de 50% da vacina. Né? Outro dia eu estava conversando, não lembro com quem, e aí ele falou, olha, mas não sou sanitarista, mas a minha conta é simples, se você tem 50% de eficácia, isso significa que você reduz a chance de contágio pela metade, né? E assim sucessivamente. Eu estou errado a minha conta? Na verdade, o cálculo não é esse. O cálculo é o seguinte, enfim, você tem que ver qual é o desfecho do estudo clínico, você compara o grupo placebo com o grupo vacina. Isso. E aí você vê quanto aquele desfecho apareceu mais num grupo do que no outro. Então, na verdade, é um cálculo, não é exatamente isso mais que você complicado. Falou, mas assim, é um pouquinho mais complicado, mas assim, isso eu acho que nem a população não precisa lidar com isso. Eu me lembro que eu até escrevi um artigo para a Folha, no dia que estava aquela manchete sobre 50%, eu falei, gente, isso não é para ser discutido assim. A população ela precisa saber o seguinte, olha, existe vacina, ela vai ser de graça, vai ser dada no SUS e todo mundo tem que vacinar. Então, assim, tem que ser uma mensagem clara. O Zé Gotinha, sei lá o que seja, mas tem que ser uma mensagem clara para a população. Né? O que a gente tem que fazer é criar essa lógica de solidariedade social e da pessoa saber que ela vai se vacinar porque é para o bem de todo mundo. Né? Então, olhar para a eficácia, eu acho que tem muito desse elemento do sujeito achar que não, para mim, eu acho ruim isso. Porque, né? Porque se a gente tiver várias vacinas, você imagina, pode acontecer o absurdo do sujeito ir no posto e falar assim, não, qual a vacina que tem aí? Eu quero a de 90%. Eu quero a outra. Não, porque, entendeu? Isso não pode acontecer. Isso me faz lembrar de uma outra coisa que o Ministério da Saúde também não fez, que é
investir a gente vai ter que ter um banco de dados muito bem feito, porque perda de vacina sempre tem, mas a chance da gente ter perda nessa é muito grande. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, se vacina, abrir um parêntese aqui para falar sobre isso, o sujeito vai lá, se vacina, e aí ele vai ter que voltar daqui a 2 a 4 semanas, dependendo da vacina, para se vacinar. Qual foi a vacina que você tomou? Ah, não lembro. Perdeu o papel. Então, assim, vai ter perda, né? Tem que ter um sistema de monitoramento, um banco de dados muito bem feito. O Ministério da Saúde que esteja lá no banco de dados, vamos dizer, na rede, né? Na nuvem. Na rede, exatamente. Você tomou tal. Pronto. O Ministério da Saúde tem tecnologia para isso. Tem, esse banco já existe. Municipais já existem. Quer dizer, minha filha vai se vacinar, você tem os dados de local, etc., tem a lista da vacina. E de uns anos para cá, inclusive com o privado. Se você vai na clínica privada e compra uma vacina, ele entra também. Então, ele sabe que vacina você tomou no SUS. Ou seja, essa tecnologia existe e o Ministério da Saúde não fala disso. Eu me lembro que numa coletiva, semana passada, alguém perguntou isso para o Pazuello e ele não tinha a menor ideia. Ele não sei. Como é que vocês vão fazer? Não sei. Então, assim, mostra... Mas o Pazuello não é um bom critério, porque o Pazuello não tem ideia de absolutamente nada, né? Não, enfim, mas mostra que isso não está sendo discutido lá. Claro, se o cara é um ministro, ele não ouviu falar nisso, é sinal de que isso está completamente alheio. Então, assim, isso me preocupa muito o papel federal, que é um papel muito relevante, né? A gente tem que pensar nisso. Não adianta um estado estar muito avançado porque é rico, porque a maioria dos estados não vai ter a condição de fazer como São Paulo fez, de botar dinheiro próprio e fazer a vacina e comprar e vacinar a sua população. Né? Os estados, eles precisam de recurso federal. Né? E se não tiver não é só recurso, precisa de recurso, precisa de organização. E isso está faltando. Então, eu comecei falando de uma coisa otimista que eu tenho, que é da capilaridade do SUS, e agora falando de uma coisa que é um ponto negativo, que eu acho que a gente precisa pressionar para isso. Eu não sei se vai dar tempo, né? Eu estou muito preocupado com a permanência desse governo, para te falar bem a verdade. Estamos todos, né? Pois é. Mas o clima está mudando. Vamos ver para onde vamos, né? Muito bem, gente. É verdade. Olha, acho que o nosso prazo deu, né? A gente está chegando aqui no limite do tempo. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês dois aí por topar participar desse Fora da Política na Salvação, para discutir essa questão da vacina. E antes de eu dar aí a despedida final, passo as palavras para vocês darem aí suas considerações finais. Gilberto, por favor. Enfim, agradecendo mais uma vez a ótima conversa, até porque sempre surgem novas ideias, ouvindo também Daniel e Cláudio, e eu acho que tem questões importantes. Eu acho que eu tenho... Daniel já colocou pessimismo e ser meio negativo. Enfim, pessimismo, otimismo. Quer dizer, eu sou otimista porque eu acho que a gente vai ter vacinas, né? Isso é um dado, e eu acho que sou otimismo porque eu acho que as instituições, não no sentido funcionam, como esse bordão que colegas têm falado por aí, mas quer dizer, há uma estruturação que é o Sistema Único, o PNI, e as instituições públicas. Aí eu estou incluindo, estou falando de Butantan e Fiocruz, mas estou incluindo a Universidade Pública Brasileira, claro, né, que está toda envolvida nesse processo. As pessoas não estão falando, mas quem faz os trials e seguem, né, são as universidades, os hospitais, enfim, e o sistema público. Então, acho que isso nos permite pensar, né, Daniel falou em capilaridade no processo, porque o mais importante para mim agora é vacinação e não vacina. Eu, assim, não estou querendo ser ingênuo. Quer dizer, não é individual, é coletivo, né? É coletivo, mas não só apenas. Quer dizer, a vacina pode ser comprada, né, e está sendo comprada, e vai ser produzida, com certeza, né, numa escala crescente. Talvez insuficiente, e a gente não vai conseguir comprar muito mais vacinas nesse mercado global, que nem nos Estados Unidos, que eu estou acompanhando bem, que tem um problema federativo muito mais complexo, né, não está dando conta, está faltando, etc., justamente porque não tem coordenação federal. Então chega completamente, então tem o governador de Nova York, por exemplo, que quer comprar direto da Pfizer. Enfim, coisas desse tipo, porque não está chegando, não chega diferenciado, você tem problemas. Enfim, eu acho que as duas apostas de vacina a serem feitas no Brasil indicam, por prospecção, quer dizer, um bom critério.
Quer dizer, não foi, essas não foram, poderão vir mais, né, no mesmo critério e mesmo compra, né? Você tem aí outras possibilidades, mas num mercado muito em disputa, né? Quer dizer, enfim, de prioridade, como mostrou o caso da Índia, enfim, e outros, e mesmo no caso americano. Então, acho que, ok, então teremos vacinas, vamos ver o tamanho disso, mas a vacinação que é a política, a implementação de política pública, que é a vacinação via, né, SUS, PNI, esse é o ponto, enfim, Daniel levantou uma série de questões, esse é o ponto fundamental agora, que é fazer aquele líquidozinho sair, passar pela geladeira, não sei o quê, enfim, dar tudo certinho e chegar no braço das pessoas, que até agora, com essa quantidade, enfim, estamos falando de cidades e situações de populações específicas. Quando isso aumentar, né, não tem jeito, quer dizer, é o sistema, quer dizer, são as secretarias municipais com as suas salas de vacinação, ou mesmo como foi feito os Dias Nacionais de Vacinação, por que não? Eu não sei, quer dizer, eu acho que esse governo não quer badalação em cima mas se tiver um volume de vacinas em algum momento, você ter processos mais públicos, né, de mobilização. Agora precisa ter campanha, que as pessoas saiam de casa, que elas se sintam, né, quer dizer, engajadas, né, eticamente, moralmente, né, é o seu direito, mas também é direito coletivo, coisas que têm sido destruídas. Mas eu acho que esse seria o foco. Eu acho que o que a gente vai ver é exatamente, quer dizer, ter um lado, quer dizer, como programa de desenvolvimento, vamos dizer, tecnológico industrial, tem algumas coisas bem encaminhadas, isso pode ser crescido. Há alguns laboratórios públicos, sei lá, o LACEN de Pernambuco é capaz, né, de se engajar também na produção de vacinas, enfim, a ser visto, mas exatamente o que sai da ampola e chegar no braço, agora vai ser a questão, desde os critérios, transparência e, enfim, dizer, como fazer, né, como chegar lá. Isso o Brasil tem, quer dizer, por um lado, faz isso muito. Gente, lembrando, H1N1, né, na crise, milhões de vacinações, enfim, ele pode sair. É que era uma não questão, né? Se fazia ou não fazia. Era uma não questão, exatamente, bom ponto. Hoje virou uma questão. Esse país faria tranquilamente. Era o óbvio. Eu digo numa escala de 100 milhões, assim, não tranquilamente, mas numa escala como um não problema. Claro. Né? Agora, você tem um governo que não está disposto, né, a fazer isso enfim, se mobilizar, a não ser por pressão. Eu estava vendo hoje as campanhas para estimular a vacinação, com jogadores de futebol, etc., mas sendo feitas pela sociedade civil. Sim. Nesse sentido, até os fura-filas são bons, porque se alguém está furando a fila, os outros olham e falam, poxa, esse negócio deve ser legal, o cara está até furando a fila para tomar, né? E o fura-fila valoriza, quer dizer... Paradoxalmente. Desculpe o Daniel, advogado, mas para mim é um caso antiético, imoral, mas que valoriza, por outro lado, a ideia de que você tem critérios e que a vacina é boa. Sim. Né? Então, ninguém ia querer furar a fila por uma coisa ruim, certo? Não, nem para cloroquina ninguém fura, eles dão de graça, né? Não. Exatamente. A cloroquina o pessoal recebe de graça. A vacina você tem que ir lá dar um jeito. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que aumentar a pressão, né? E eu acho que a pressão social da imprensa, que eu acho que mudou também um pouco, né? Acho que mudou. E vou falar alguma coisa que o Cláudio sabe melhor para encerrar. E a presidência da Câmara é fundamental. Ufa, muito fundamental, da Câmara e do Senado. Ainda que as notícias não sejam as melhores hoje, mas eu acho que um contraponto civilizado e que, pelo menos, de contenção de danos, né, diminuição de riscos, na presidência, eu não estou falando nem de impeachment, né, mas a ideia de que de uma agenda, né? De uma agenda e uma preocupação em ter políticas, né, e contraponto a isso é fundamental. E aí ciência e política
que as pessoas gostam de separar muitas vezes. Eu entendo essa separação, mas a política no sentido, né, pleno, grande, entrada, né, de produção de bem público é fundamental nesse momento. Quer dizer, você pode ter todas as vacinas, mas se você tiver uma sequência de desastres de gestão, etc., sem um contraponto político, acho que estaremos mal para 2 anos difíceis, com pandemia e com eleição, né? Então, eu gosto de ver. Ontem, aqui em cima da minha casa, para encerrar, passou um helicóptero do Exército, assim, não sei o quê. Aí eu falei, nunca passa helicóptero aqui. Aí a minha esposa, também da Fiocruz, falou, aposto que é o helicóptero com a vacina. Aí eu fui ver um cara aqui de Petrópolis, ele desceu, veio o prefeito receber as vacinas e começaram a vacinar. Não há prefeito que não queira, né? Quer dizer, política é fundamental, que vai querer se dissociar nessa oferta de um bem público gratuito, como direito de cidadania. Sim. Ainda não é uma cidadania no sentido que tem uma ordem pela escassez, mas isso é fundamental. E eu acho que a percepção disso pelos políticos, partidos, etc., prefeitos e governadores, é crucial. Queremos vacina. E vacina é bom, acho que fundamental isso é no mundo da política, não é no mundo, vamos dizer, da ciência e da tecnologia, que isso a gente até já andou bastante. E é o lema deste canal, né? Fora da política não há salvação. Exatamente. Então, mais uma vez, reforço o recado, né? Obrigado. Obrigado a você, Gilberto. Daniel, suas palavras aí de encerramento. Eu vou pegar o gancho do Gilberto, que era exatamente o que eu estava pensando em falar, nesse finalzinho que ele trouxe aqui. Se a gente for pegar cada assunto que a gente trouxe aqui, dá para falar 1 hora de cada um. Né? A gente falou de logística e distribuição, falamos de complexo econômico industrial, falamos de comunicação, campanha, etc. E todos os elementos que unem isso são justamente a política. Né? Usar a ciência como elemento de tomada de decisão é também uma opção política. Perfeito. Né? Exato. A coordenação entre União, Estados e municípios é uma atividade política por excelência, que foi abandonada, que a gente falou aqui, que foi abandonada pelo Ministério da Saúde. Ou seja, eu acho que muito do que a gente está vivendo agora tem a ver com esse movimento de negação da política, né? E que o canal do Cláudio tem esse nome genial, né? Para trazer a gente e falar assim, olha, não é por aí, né? O que a gente tem que fazer é justamente resgatar o valor da política. Eu sou muito cobrado nisso, porque eu falo muito de política, e de vez em quando vem um e fala, não, mas você tem que despolitizar o momento. E eu falo, não, gente, é justamente o contrário. A saúde pública é política. Não existe saúde pública sem política. O que a gente tem que fazer é politizar mais. É o cidadão saber que é um direito dele de cidadania, exigir do Estado. Né? Então, eu tenho falado isso, a gente falou aqui de vacina obrigatória. A vacina é obrigatória antes de ser obrigatória para o cidadão, que ela pode até ser, naqueles elementos que a gente falou, ela é primeiro, antes de tudo, uma obrigação do Estado. Perfeito. O Estado ele tem que perseguir todos os meios para garantir a saúde da população. Né? E a população não tem, às vezes, noção disso. Né? O prefeito que está fazendo isso, o governador, ele não está lhe fazendo um favor, ele está cumprindo a obrigação constitucional dele, que é de ir atrás da vacina e garantir para o cidadão. Então, isso tudo são elementos que eu acho que precisam estar o tempo inteiro sendo resgatados, que é justamente de politização. Né? Então, eu acho que todas essas decisões que a gente falou aqui são dessa natureza. Estou de acordo com vocês, eu acho que a gente precisa buscar um contraponto, né, porque a situação do jeito que está... enfim, a gente tem... Há 2 anos que a gente fala, não é possível, não tem como. A gente não aguenta mais um mês assim, nós já estamos há 2 anos, mas assim, a gente tem a nítida sensação agora, né, enfim, porque eu acho que depois da tragédia de Manaus, acho que um pouco mudou. Acho que um pouco mudou o cenário. Assim, porque é muito impactante aquilo, né? É muito impactante, e a gente viu que foram decisões políticas deliberadas e ostensivas que levaram aquilo. Então, eu tenho aí eu acho que é possível a gente ver uma mudança de cenário aí. Né? E eu falo, né, vocês não falaram impeachment, mas eu acho que sim, eu acho que seria não vejo caminho para não haver, acho que tem que, até escrevi sobre isso ontem, eu acho que pela quantidade de crime de responsabilidade que o Bolsonaro cometeu, e os ministros também, mas vou falar principalmente do Bolsonaro, eu acho que teria que ser um caminho levado pelo Congresso, e claro, a presidência da Câmara tem
tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, né? É um assunto extra, né? Daria para fazer uma nova episódio sobre isso, mas acho que eu quero encerrar falando sobre isso. Saúde pública é política. A gente tem o SUS como a maior política pública de redução de desigualdades do Brasil. A gente precisa, toda oportunidade que eu tenho eu falo isso, o SUS é a maior política de redução de desigualdade do Brasil. A gente tem um país extremamente desigual e injusto. A gente tem o SUS para ajudar a diminuir isso. A gente tem que levar essa politização para as pessoas, o entendimento disso para as pessoas. E agora acho que na pandemia isso está muito claro, está escancarado, e a vacina é talvez aí o elemento acho que mais evidente desse cenário todo. Então, agradeço aí, Cláudio, mais uma vez, Gilberto, pelo excelente bate-papo, foi um prazer demais aqui, conte sempre comigo, e como ouvinte também, já vi vários episódios, vou continuar vendo, enfim, quando a gente quiser conversar, estou à disposição. Muito bom. Bem, quero agradecer muitíssimo, então, de novo, ao Daniel, ao Gilberto, aqui por essa conversa super interessante sobre essa questão das vacinas, a perspectiva histórica, o momento que vivemos, o contexto político, né, que, enfim, situa esse problema e no momento, digamos, dramático que nós vivemos, né? Eu lembro que nós chegamos, né, um dia antes da gente gravar esse programa, no dia 21 de janeiro, a 212, quase 213 mil pessoas mortas. Isso já dá uma razão de um brasileiro morto para cada 1.000 brasileiros. 1 em cada 1.000 brasileiros morreram de Covid, segundo os números oficiais, que muito provavelmente são subestimados, né? Então, é esse o tamanho da catástrofe que a gente está vivendo e que o governo federal fez questão de minimizar. Mas, enfim, pelo menos com o início da vacinação, talvez a gente comece a ter uma saída para esse problema. Bem, mas eu agradeço a vocês dois, agradeço a quem nos escuta nos podcasts, a quem nos assiste no canal do YouTube e até a próxima. O Eduardo abriu os olhos e não quis acreditar, ficou bolado e viu que o papo é sério. Enquanto Mônica tomou Coronavac e demonstrou a fragilidade desse ministério. Eduardo e Mônica um dia acordaram sem saber que entrariam pra história, pois chegou o dia D. Carinha tão tristinha do Eduardo que disse: vacinação é ilegal, a gente tem que impedir. Papo estranho, conversa esquisita, como é ilegal se a Anvisa pôs na fita. E a Mônica riu, comemorou um pouco mais, deu entrevista e se tornou uma popstar. E o Eduardo, meio tonto, só pensava no seu cargo: essa vacina ainda vai me ferrar. Eduardo e Mônica em frente ao microfone, ela mandava bem e ele só no blá blá blá. O Eduardo preocupado com as manchetes e a Mônica pedindo pra geral se vacinar. E demonstrando seu carisma e humildade, a Mônica deu show no Eduardo Pazuello. O Eduardo estava estranho e não queria demonstrar, mas o ministro tinha dor de cotovelo. Eduardo e Mônica era nada parecido, ela era da ação e ele era dos clichês. Ela ajudava a medicina com muita dedicação e ele ali pra explicar o que não fez. Ela é guerreira, enfermeira de São Paulo, vai pra linha de frente de metrô e de busão. E o Eduardo ainda tá naquele esquema de entender o problema, qual é sua função. Ele é ministro de quê? Não sabe bem o que fazer, mas decidiu trabalhar, tá? E ele anunciou para as TVs que enfim chegou sua hora H. Mas avisaram pro ministro há alguns dias atrás que em Manaus o oxigênio já era. Ele não fez nada e olha aí, general, a barra tá pesada e desespera. Eduardo e Mônica, dois lados da vacina e a nossa liberdade da saudade no verão. Só que em outras férias quero viajar, então se vira, Eduardo, esquece a politização. E quem um dia irá entender que existe razão pra quem rejeita a vacinação? E quem irá dizer que em gado existe razão?